Olá, eu sou a Lívia Ascencio do Amaral, sou professora do Departamento de Ciências da Saúde e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação da Universidade Federal de Santa Catarina, campus Araranguá. Hoje, eu e a professora Ione Schneider, que será apresentada nos próximos slides, vamos fazer uma apresentação a respeito da epidemiologia e prognóstico de indivíduos com Covid-19 no sul catarinense. Dentro dessa temática, nós abordaremos alguns temas nessa palestra, que estão relacionadas às ações relacionadas ao Covid desenvolvidas aqui no campo de Araranguá. Dentre esses temas, falaremos então a respeito do boletim epidemiológico da região e também de um projeto de pesquisa que está sendo desenvolvido nessa temática aqui na UFSC Araranguá. A Covid-19 é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. E nesse momento, essa doença representa um problema de saúde pública global com grande número de casos confirmados, além de taxa elevada de mortes. Conforme dados atualizados no dia 29 de setembro pelo Ministério da Saúde, nós já temos em torno de 4 milhões de casos recuperados relacionados à doença da Covid-19 e, nesse momento, em torno de 499 mil casos em acompanhamento. Então, esses são os dados nacionais, né, a respeito da doença Covid-19. No entanto, é muito importante conhecer os dados da região onde se pretende atuar, né, principalmente com relação às ações de prevenção e tratamento e também com relação às estratégias para desenvolver pesquisa. Por isso, nos próximos slides, a professora Ione irá falar a respeito da epidemiologia da doença aqui no sul catarinense. Bom, eu sou a professora Ione Schneider e eu vou falar um pouco sobre a situação epidemiológica da região da AMESC. A AMESC, ela é a região do extremo sul catarinense, então é a Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, aonde a UFSC tem um campus na cidade de Araranguá, que é um dos 15 municípios que formam essa região que está aqui destacada nesse mapa em verde. Então, o município de Araranguá é o maior município da região, a região tem em total cerca de 200 mil habitantes, e Araranguá é uma cidade com 65 mil habitantes, seguida de Sombrio, com um pouco mais de 30 mil habitantes. Desde o início da pandemia, na região da MESC, houve o diagnóstico de 5.349 casos de Covid-19. Então, esses casos, né, essa incidência acumulada, percebe-se aqui pela imagem que houve um aumento expressivo desses casos nos últimos meses. Então, nos meses de julho e agosto foram os que mais tiveram casos. Desse total, 100 pessoas foram a óbito, então a região tem uma taxa de letalidade de 1,9%. Está um pouco acima da taxa de letalidade do estado. Quando a gente olha pelos diferentes municípios, a incidência acumulada, o município de Araranguá, que é a linha pontilhada em azul, é o que teve o maior número de casos. Entretanto, ele não é o município com a maior taxa de incidência. O município com maior taxa de incidência é o município de Ermo, que é um município extremamente pequeno, cerca de 2 mil habitantes e tem 79 casos. Então, Araranguá ultrapassou os 2 mil casos e não está entre as maiores taxas de incidência. Essa figura mostra o número de casos dias registrados na região da MESC no mês de junho até o final de setembro. Então, nós podemos perceber que do final de julho e início de agosto foi o período que houve maior registro de casos dia, em que próximo do dia 10 de agosto, ultrapassou a barreira de 120 casos por dia. Atualmente, agora no final de setembro, esse número vem caindo e nos últimos dias não tem mais atingido 20 casos por dia. Então, esse gráfico ele é a partir de uma média móvel, né, centrada em 5 termos. Então, ele mostra
ele tenta reduzir um pouco do efeito dos finais de semana e de notificações que acontecem mais no começo da semana, tá? Mas a gente percebe que do final de agosto para o começo de setembro, houve uma grande queda de número de casos, dia que passava de 60 casos e baixou para 40, e agora em setembro já abaixo de 20. Em relação aos casos em recuperação, o que a gente pode perceber é que em agosto também houve, como houve no período de maior número de casos registrados, né, por dia, houve também um maior número de casos em recuperação. Então, a região contou com uma semana com aproximadamente 1.000 casos, sendo que teve um dia em agosto que ultrapassou 1.000 casos em recuperação e atualmente vem caindo, ficou próximo a 200 casos por uma semana e agora no dia 29 de setembro são 147 casos em recuperação, a maior parte deles no município de Araranguá. Então, hoje, no dia 29 de setembro, a situação em relação aos municípios é a que é apresentada nesse gráfico, né, onde Araranguá teve 2.061 casos registrados, 1.948 já estão recuperados e 41 foram a óbito. O outro município com maior número de casos é o município de Sombrio, com 545 casos registrados, 519 recuperados e 18 foram a óbito. Tá? Então, esses dois foram os municípios que mais registraram óbitos durante esse período da pandemia, né, de abril até setembro, seguido depois do município do Balneário Arroio do Silva, que registrou 6 óbitos. Então, essa é a situação epidemiológica da região da MESC na presente data, 29 de setembro. Outro município próximo à região da MESC, mas que não faz parte desta região, né, mas faz parte do sul catarinense, é o município de Criciúma. Ele é limite, divisa, faz parte da divisa, né, com o município de Araranguá, onde está a UFSC, e ele faz parte da região carbonífera. Então, aqui no mapa a gente pode ver onde esse município é um município com cerca de 200 mil habitantes, segundo a estimativa do IBGE, e até o final de setembro foram registrados 6.579 casos de Covid-19 e 97 pessoas foram a óbito. No momento, 372 pessoas estão em acompanhamento e 15 pessoas estão internadas em UTI. Este também é um município que fará parte dessa pesquisa. Conforme informada pela professora Ione, estes são os dados atualizados sobre a epidemiologia da doença no sul catarinense. Sabe-se que a maior parte desses casos apresentam a forma leve da doença e são tratados em casa. No entanto, uma parcela dos pacientes com Covid-19 requer hospitalização e pode evoluir para insuficiência respiratória aguda devido à síndrome da angústia respiratória do adulto, com necessidade de internação prolongada em UTI e até mesmo ventilação mecânica. A síndrome da angústia respiratória no adulto é uma condição que pode levar à insuficiência respiratória aguda devido a uma intensa hipoxemia, ou seja, redução da quantidade de oxigênio. Devido à Covid-19, o número de casos internados devido a essa síndrome aumentou consideravelmente no ano de 2020, conforme é possível visualizar no gráfico desse slide. A internação hospitalar, incluindo a internação na UTI e todos os seus aspectos associados, como as complicações e restrição ao leito, podem comprometer a funcionalidade do indivíduo e o estado psicológico, além da qualidade de vida. Essas alterações, elas podem perdurar por anos. E, além disso, causando repercussões familiares e sociais, incluindo a dependência funcional do indivíduo, além de gerar um ônus para a saúde pública. Pacientes com Covid-19 ou
após a Covid-19 provavelmente vão precisar de reabilitação, seja ela intra-hospitalar ou então pós-hospitalar. No entanto, dados sobre a repercussão e a eficácia desses procedimentos ainda são escassos. Como vocês podem ver nesses dois artigos aqui citados nesse slide, o que nós temos hoje são algumas recomendações de opinião de especialistas, formado por um comitê de especialistas. Devido ao grande número de casos, foi necessário reunir essas informações para ajudar a guiar a prática clínica. No entanto, são necessários estudos mais complexos e mais completos para então conseguir dar algumas respostas com relação à evolução, prognóstico, necessidade de reabilitação e técnicas a serem aplicadas para a reabilitação nesses pacientes. Foi por esse motivo que um grupo de professoras aqui da UFSC do campus Araranguá se reuniram então para idealizar um projeto relacionado à Covid-19. São 6 professoras, incluindo eu, a professora Daniele, professora Ione, professora Angélica, professora Heloíse e professora Kelly, de 4 laboratórios de pesquisa aqui da UFSC Araranguá, incluindo também alunos do programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação, além de alunos de iniciação científica e alunos de graduação. O projeto idealizado, então, para avaliar os pacientes com Covid-19 foi o projeto Gravidade e Prognóstico Clínico e Funcional de Pacientes Hospitalizados com Diagnóstico de Covid-19. Esse, então, é um projeto conduzido pela Universidade Federal de Santa Catarina, por essa equipe aqui do campus Araranguá, e realizado no Hospital São José de Criciúma, onde são feitas as coletas de dados e recrutamento de pacientes. Aproveito este momento para agradecer a oportunidade e a abertura do Hospital São José para realizar esse estudo da Universidade Federal de Santa Catarina. Dessa maneira, o principal objetivo desse projeto é investigar os fatores de risco associados à gravidade e ao prognóstico clínico e funcional de pacientes hospitalizados com diagnóstico de Covid-19. Detalhando melhor o que esse projeto irá avaliar, nós iremos então avaliar a probabilidade desse paciente evoluir pela necessidade de internação em UTI e óbito. Nós também iremos investigar a funcionalidade, aspectos psicológicos e a qualidade de pacientes durante e também após a internação hospitalar. Além disso, iremos estimar os fatores sociodemográficos, clínicos e de funcionalidade que podem estar relacionados à gravidade e ao prognóstico de pacientes com Covid-19. Além disso, investigaremos quais são os principais fatores envolvidos na redução da mobilidade desse paciente durante a internação hospitalar. Bom, mas como esse projeto será executado? Esse projeto já está em andamento. Depois de todos os procedimentos de escrita, delineamento do protocolo, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa e, após a aprovação, foi iniciada a coleta de dados no mês de setembro. Com relação às coletas de dados hospitalares, nós iremos avaliar os exames desse paciente, a evolução clínica e vamos utilizar alguns instrumentos específicos para avaliar a funcionalidade desse paciente, a mobilidade, ou seja, quanto ele se movimenta durante a internação hospitalar, como está a força desse paciente durante a internação hospitalar e o estado psicológico também desse paciente. Esses dados, além de serem coletados durante a internação hospitalar, também serão coletados 30 dias, 3 meses e 1 ano após a alta. A maneira de ser realizado esse contato será mediante a realização de um contato telefônico para que seja possível, então, coletar essas informações. No presente momento, nós já temos alguns resultados preliminares dessa pesquisa. Já foram recrutados 23 indivíduos com idade média de 64 anos. 10 eram do sexo feminino e 13 do sexo masculino. A maioria era procedente de Criciúma, que é o local onde fica o hospital, onde estamos realizando a pesquisa, mas, no entanto, temos alguns indivíduos de outros municípios, incluindo Araranguá. Com relação aos dados da funcionalidade, nós temos informações já de 17 pacientes, porque os outros ainda estão em acompanhamento, e desses indivíduos nós avaliamos a mobilidade durante a internação,
e a força muscular durante a internação. Com relação a essas avaliações, são utilizados dois instrumentos específicos para fazer isso. Para avaliar a mobilidade, nós usamos uma escala que tem pontuação que vai de 0 a 10, onde 0 é onde o indivíduo não consegue se movimentar, chegando até 10, que é aquele indivíduo que consegue deambular sozinho. A mesma coisa vale para a força muscular, que é um score, então, que vai de 0 até 60, sendo 0 o indivíduo que não tem força muscular em nenhum grupo muscular, e 60 o indivíduo que tem a força muscular normal, ou seja, preservada. Esse score avalia tanto os membros superiores, que são os braços, quanto os membros inferiores, que são as pernas, de maneira bilateral. O que nós observamos, então, é que esses indivíduos, no momento da admissão hospitalar, já têm uma certa redução aí, então, de mobilidade e de força, estando então a mediana em torno de 8 e a força muscular em torno de 50. No entanto, é importante ressaltar que desses participantes, 2 apresentaram um nível de mobilidade muito baixo já na internação, menor que 3, lembrando que valores menores que 3 o indivíduo não consegue sair do leito, da cama sozinho, e 3 participantes apresentaram uma força muscular menor que 48. Esse valor já caracteriza uma fraqueza muscular. Assim, eu deixo a seguinte mensagem: por que é importante investigar e entender essas alterações? O entendimento de como esses parâmetros se comportam contribuirá para a elaboração de estratégias preventivas e de intervenção adequadas às particularidades dessa população. Apesar da preocupação atual focar-se principalmente nas complicações a curto prazo, o seu impacto em longo prazo precisa ser considerada de formas que os sobreviventes da Covid-19 possam receber intervenções adequadas. Dentre essas intervenções, ressalto que seria a reabilitação, principalmente após hospitalar. Destaco nesse slide, então, a importância do projeto para a região, porque conhecer o perfil do paciente que foi hospitalizado, acompanhar sua evolução, principalmente com relação ao prognóstico, né, vai trazer resultados importantes para nos auxiliar nas estratégias e políticas públicas da região. Enfatizo que, nesse momento, existe uma escassez de informações nessa temática, a nível mundial e a nível nacional. Finalizo essa apresentação agradecendo a todos que puderam acompanhar essas informações e deixo aqui os meus contatos para quem quiser maiores informações a respeito do estudo e a respeito dos dados da nossa região. Muito obrigada!